Olá, capricorniano, capricorniana, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andréia e hoje nós iremos falar sobre o que Capricórnio pode esperar e que está para começar no final do mês de abril. Por que está para começar? Porque as coisas que eu vi para as leituras anteriores, para os signos anteriores, Capricórnio, foram coisas que não tem como começar e terminar no final do mês de abril. Então são coisas que naturalmente começam, mas não terminam em abril. São mudanças e situações, pelo que eu vi. Lembrando que, Capricórnio, essa leitura aqui, ela é atemporal. Então, quando chegar até ti, pode ser que tenha algo para ti. E ela também é coletiva. Então, você adapte aí a tua realidade, mas não tente se encaixar quando você vê que nada condiz com aquilo que tu tá vivendo. Todos nós vivemos momentos diferentes, apesar de estarmos na mesma linha do tempo, teoricamente, vivemos momentos diferentes da nossa vida. Uns chegam a determinadas situações mais rápido e outros mais lentamente, né? E o mapa astral, ele é composto por vários elementos. Então, uma leitura coletiva para um signo nunca será plena para uma pessoa, nunca vai se encaixar plenamente em alguém, porque vai depender muito de onde está teu ascendente, de onde está tua lua, de onde está Vênus no mapa e de outros N fatores, né? Vamos começar com 3 cartas do Osho. Ou aqui saiu já uma. Chegou a dobrar. A totalidade, ó, saiu 5 de fogo. Aqui virou mais outra cartinha, peraí. A celebração, o 3 de água. E a terceira cartinha, vamos ver qual Opa! Usar uma dessas cartas aqui, usar essa aqui que eu peguei? Tá. Então saiu essa daqui, ó, que viraram vários, mas pediram pra usar só uma. Que é o sofrimento, que é o 9 de nuvens. Vamos ver aqui no manual desse oráculo, que eu ainda tô aprendendo ele, tá? Galera, o 5 de fogo. Essa cartinha aqui, o 5 de fogo, ela tá mostrando 3 pessoas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. 3 pessoas ali que estão como aquela, como é que se diz? Deixa eu ver aqui, peraí, não, pra cá. Estão fazendo aquele malabarismo de circo, né? A gente vê mais isso em circo, que tu se joga de uma corda na outra e alguém pega a tua mão, né? Ó, essas 3 mulheres estão suspensas no ar, livres e brincalhonas, porém alertas e interdependentes. Num número de trapézio, ninguém pode permitir-se estar um pouco ausente. Então essa carta aqui está pedindo para você estar mais presente a cada segundo, a cada fração de segundo, né? Essa atitude de atenção total no momento presente, que está representada aqui, podemos sentir que há coisas demais para fazer ao mesmo tempo e ficar hesitando ao tentar fazer um pouco aqui, um pouco ali, né? Pode ser também que acreditemos que o que cabe a nós fazer é algo chato, porque nos esquecemos de que o que importa não é o que fazemos, mas a maneira como fazemos. Essa carta está falando sobre isso. Desenvolver a capacidade de estar no presente por inteiro, responder ao que quer que surja, né? Todas as situações que tiver surgindo na tua vida, tá totalmente focado no aqui, no agora. Dar um passo de cada vez ao longo da vida, dedicando-se a cada um desses passos na sua totalidade, com total atenção e energia, pode trazer uma nova vitalidade
criatividade em tudo que você faz. Isso aqui pode te ajudar. Quando você está plenamente presente a cada momento da tua vida, não se permite viajar para frente ou ficar perdido no passado, tu tende a viver mais feliz. E essa carta aqui, Capricórnio, que é a celebração, tá pedindo para te celebrar a vida, celebrar tuas pequenas conquistas, por menor que ela seja, celebre. O 3 também fala muito da união, né? Porque ele é a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa carta aqui do sofrimento, ela tem uma história muito bonita, eu vou ler ela para vocês. Ela fala do moço, que eu não lembro o nome dele, mas eu vou ler lá pra vocês e ela é muito interessante. Então, ela tá falando que aquilo que tu quer, tu acha que tu não chegou ainda e tu fica ali se lamentando. Mas aquilo que tu quer já tá aí. Essa daqui é o 9 de nuvens. 153. Aqui. O nome desse moço aqui é Ananda, tá? Ó, esta é a figura de Ananda, primo e discípulo de Buda Gautama. Ele esteve ao lado de Buda constantemente, cuidando de cada necessidade de Buda, por 42 anos. Quando Buda morreu, conta-se que Ananda estava ainda a seu lado chorando e os outros discípulos repreendendo por ele não estar entendendo. Buda havia morrido, completamente realizado. Ananda deveria estar celebrando. Mas aí Ananda respondeu: vocês é que não estão compreendendo. Eu estou chorando por ele, mas por mim mesmo. O que Ananda estava chorando? Ananda estava chorando que ele passou 42 anos ao lado do Buda e Buda ascensionou e ele não. E ele não entendeu como o Buda fez aquilo ali. E isso estava deixando ele em desespero. Ó. Então Ananda passou a noite inteira acordado, ó, meditando profundamente e sentindo sua dor, a sua tristeza. Então, essa carta ela pede para te sentir tudo o que tu precisa sentir, não ficar tentando esconder debaixo do tapete os teus sentimentos, as tuas emoções. Sinta. Porque a partir do momento que a gente sente aquilo que a gente precisa sentir, por mais que pareça que doa, que seja um inferno sentir determinadas emoções, a gente compreende o porquê que elas existem. Sem tu sentir, quando tu bota ali para debaixo do tapete, tu vai jogando para dentro de si, vai tampando, chega um dia que já tá aqui. E daí tu faz o quê com as emoções? E daí tu pira. Então, ó, tempos de grande sofrimento trazem em si potencialmente tempos de grande transformação. Para que a transformação aconteça, porém, precisamos ir fundo nas raízes de nossa dor, vivenciando a dor exatamente como ela é, sem culpa e sem autopiedade. Eu não sei pelo que tu tá passando aí, Capricórnio, mas tu precisa vivenciar isso para te compreender o porquê que cada coisa tá ocorrendo aí no teu jardim existencial. Vamos agora pegar com o baralho cigano. Aqui eu peguei uma carta que não era para pegar. Vamos clarear com o baralho cigano essas cartas, tá? Vamos primeiro clarear o 5 de fogo. O que os ciganos têm para dizer sobre essa experiência, sobre essa mensagem que o Osho trouxe para pegar essa carta aqui? Aqui tá falando de comprometimento, tá? Saiu a carta das alianças. Tu precisa se comprometer, precisa estar comprometido. Ó, aqui saiu a carta da criança. Uma parceria, tu precisa fazer uma parceria com a tua criança interior. Ao mesmo tempo que isso aí fala que essa parceria traz um renascimento. Ó, aqui a colheita vindo, tu vai colher algo. A partir do momento que tu renova aí a tua parceria com a criança interior, que tu se volta para dentro de si, que tu abraça essa criança interior, isso te traz uma colheita. Talvez seja por isso que tu tá sentindo tanta dor. Porque a nossa criança interior, ela passa por muitas coisas na vida. Às vezes, ela tem muitas feridas emocionais para tratar.
mas tá tudo bem. Isso aí, ela não nasceram nessa vida. Isso foram coisas que nasceram em outras e foram aqui, nessa vida, despertada pelos pais, pelos avós e pelas pessoas que se aproximaram de nós na infância, que ocuparam principalmente o papel de pai e mãe, ou que representaram isso para nós. E aqui no fundo do deck, que eu esqueci de mostrar aqui, ó, tá mostrando que tu tem muita força, mas também tá mostrando aqui, ó, para alguns, não sei se para a maioria, ó, tu teve muitas traições, muitos abraços de urso dentro dos teus relacionamentos. Aqui tem a cobra mostrando que tu precisa transformar, transmutar, trocar de pele, os teus caminhos trazer um crescimento, ó. E para isso também precisa fazer uma finalização de ciclo ou mudar uma finalização. Por que mudar? Porque saiu a... Olha, gente, saiu 3 cartas assim, ó, uma do lado da outra, ó. Fala muito mudança, ó, porque fala de uma finalização de ciclo que traz uma mudança e essa mudança te exige tu soltar situações da tua vida para te conseguir iluminar a tua vida, ter estratégia. Mas aqui também tá falando, ó, tá nublado, tu não consegue diferenciar quem é leal de ti no atual momento de quem não é, de quem tá aí te trapaceando, tá sendo trapaceiro na tua vida por causa dessas nuvens. Tu tá muito instável, muito inseguro sobre essas situações aí. Então, Capricórnio, volta-se para dentro, faz as pazes com a tua criança interior para te ter um recomeço, para te renascer e ter essa colheita que tu tanto precisa. Aqui no canal tem meditações, tem a playlist Meditando com Você, não tem muitas, tem acho que 2, tem mais antigas, mas tem uma ali que ela é exatamente para a criança interior e para o nosso lado Yin e Yang, para consertar as situações que são necessárias, né? Consertar não, mas como é que eu posso explicar? Para te harmonizar a criança, curar a criança interior e harmonizar. Vai ser na primeira que tu vai fazer isso? Não. Tem pessoas que na primeira vez que faz aquele tipo de meditação que eu tenho ali, aqui ó, para essa segunda carta saiu a cruz para a celebração. Elas têm sites maravilhosos, porque eu trabalho, gente, fora daqui do YouTube, eu trabalho com meditações guiadas, feitas dentro da própria energia da pessoa. São meditações, o nome da meditação é meditação de reconectividade espiritual, que ajuda, o que essa meditação faz? Ela ajuda você, que saiu a carta do jardim, usar essa carta aqui, a se encontrar com a tua espiritualidade, com os teus mentores, a se conectar com isso, a se conectar com a tua família de alma, fazer as curas e com o teu propósito de vida. Essa é a função dessa meditação. E dentro dos clientes que eu já tive, eu tive alguns feedbacks assim muito interessantes. Tem pessoas que a gente, um trabalho que eu fazia quando eu fazia o curso de terapeuta holística, isso é uma coisa que eu tenho já há muitos anos, deixa eu ver, acho que a primeira vez que eu usei esse tipo de meditação guiada com alguém, eu estava com 24 anos. Hoje eu tenho 43, então a minha experiência é bem longa nesse sentido. Eu vi vários resultados. Tem pessoas que, infelizmente, elas têm um bloqueio muito grande, então vai ter uma dificuldade muito grande de conseguirem como é que eu vou te dizer? De conseguir atingir resultados, mas é por bloqueio delas mesmas. Mas aqueles que não têm, né, que é mais fácil, que já têm experiência até com meditação, que tem mais facilidade de serem guiados, os resultados foram muito positivos. Eu tive pessoas que tinham medo da sua equipe espiritual, que curaram esse medo. Então, tem vários processos, assim, bem interessantes, tá? Um dia, se surgir oportunidade, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse tipo de meditação. Vamos tirar mais uma cartinha. Aqui saiu o Cavaleiro.
Engraçado que o Cavaleiros caiu aqui na mesa, assim, viradinho assim, sabe? Daí me disseram que não era pra pegar. E olha quem saiu, se não é ele. Então, o que que eu vejo aqui, ó, para essa celebração? Tu tem que celebrar. Tu precisa soltar, porque a cruz, ela fala muito de soltar. Ela fala que tu trouxe um fardo muito pesado, carregou um fardo muito pesado a tua vida inteira, vamos dizer assim. Por um longo trajeto na tua vida, tu carregou coisas que nem te pertenciam. E essas coisas têm a ver aqui com o teu jardim, né? Com a tua família, com a tua rede social. E quando se diz rede social, não estou falando das redes sociais online, eu estou falando do teu círculo de amizade. Então, assim, tu sempre carregou muita coisa dos outros, que não condizia contigo. O que, que eu vejo aqui que estão mostrando? É como se tu fosse aquela pessoa assim que resolve o problema. Eu chegasse pra ti, fulano, a minha vida tá assim. E tu dissesse pra mim assim, mas faz isso. Eu fosse lá e fizesse. Não é que dava certo? Então, mais ou menos isso. Então, isso foi te sobrecarregando. Então, o que, que eles estão dizendo aqui? Tu precisa soltar essas coisas. Isso não é mais teu. Então, agora chegou o momento de tu soltar isso. E soltar rápido, porque está vindo uma movimentação muito rápida. E quando tu solta essas coisas, tu vai ter uma melhora no teu meio social. Porque tu vai se sentir mais tranquilo. E o cavaleiro vem trazendo uma movimentação, que também vai trazer uma colheita, ó. Essa colheita vai ser um corte de um desgaste que vocês já tinham. Vai ser cortado um desgaste. Ou vai ser uma colheita com... Aqui tem uma energia masculina, ó. Para alguns de vocês é o corte de um desgaste. E para outros de vocês será aqui ó, vem a cegonha e depois a torre não, minto, a árvore, e daí vem uma energia feminina. E aqui eles estão me dizendo o quê? Essa energia masculina aí, já esse relacionamento, essa situação com essa energia masculina já teve muito desgaste. Então vocês vai ter uma mudança dentro dessa situação que vai trazer um progresso. Eu não sei quem é vocês aí, se é energia feminina ou masculina, porque saiu as duas, ó. E depois da energia masculina, aqui tá falando, da feminina, saiu a montanha. Mostrando aí que é um trajeto que teve muito sofrimento, teve muita dor, mas que vai ser renovado, né? Vai renascer. E vai ser um renascimento bem grande, ó. Vai ser um renascimento com uma troca de pele, porque aqui tem uma cobra. E essa pessoa aí, essa situação aí, é de confiança, ó. Tem amizade, tem... Aqui também estão mostrando que tem a espiritualidade do teu lado aí te ajudando, ó. Porque essas duas cartas junto falam da espiritualidade, pessoas que são fiéis a ti que estão te ajudando. E tu tem muita força interior também. Vai ter uma mudança, vem de longe, ó, porque aqui tá o navio, então falo de uma certa distância, que vai trazer uma comunicação para vocês, e essa comunicação vai ai, gente, deu uma gagueira. Vai finalizar uma parceria. Vai ter finalização de uma parceria aí. Ou a transformação de uma parceria. E isso tem relação com o ego, porque a torre tá aqui, ó. Vocês estão precisando se interiorizar mesmo. Os pássaros estão pedindo para soltar alguma coisa, dizendo que a chave dos sentimentos está aí, ó. Tem a chave do coração de alguém. Então adapte aí a tua realidade. Então, essa celebração é para te celebrar tuas pequenas conquistas aí no meio dessa situação toda. Celebre que agora tu já passou por esse fardo, tu já terminou essa situação, ou o caminho das pedras acabou, tá, Capricórnio? Então tu vai ter aquela colheita. Então celebre isso. E continue semeando sementes boas. Porque quando a gente celebra, a celebração é uma semente, tá, Capricórnio? Agora vamos ver essa carta, o 9 de espada, ou 9 de nuvens, que o 9 de espada fala muito de sofrimento, e ó, aqui tá a foice, falando desse 9.
nós, ciganos. Esse 9 aí pro pessoal de Capricórnio. Aqui saiu a torre. E o navio. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Cadê meu livrinho? Aqui. Ó, tá vindo uma colheita, esse sofrimento ali, essa carta ali, que falou do Ananda, que fala que após o sofrimento, após tu sentir tudo que tu precisa sentir, tu tem uma colheita. Mas para te ter essa colheita, tu precisa se interiorizar, tu precisa voltar para dentro de si próprio. E isso vai demorar um pouco, tá? Mas isso traz uma mudança para tua vida. A partir do momento que tu volta para dentro, tu vai trazer uma mudança para si. O navio pode mostrar mudança de cidade, até de país, talvez, e pode representar também alguma coisa que está vindo, mas que depende dos ventos. Porque o que acontece? O navio é uma coisa que mostra de distância, uma coisa longa, que vai um processo longo. Mas ele também depende do vento do mar, porque conforme está o vento no mar, ele demora menos ou mais. O que isso quer dizer no português, olhando aqui para as cartas? Conforme tu se interiorizar, conforme a velocidade que tu se interioriza, o foco que tu bota em si próprio nessas situações que tu tem que resolver, e tu se permite sentir, é que vai como é que se diz, como é que é a palavra que se usa, definir se vai ser longo o processo ou se vai ser curto o processo. Porque se tu se voltar para dentro, resolver fazer tudo direitinho o teu trabalho, 6 meses a 1 ano, talvez. Mas se tu não fizer o teu trabalho direito, não meditar, não buscar melhorar a si próprio, não tentar sentir as próprias emoções, ficar culpando os outros pelas situações, 4, 5, 6, talvez nem nessa vida. Tudo vai depender do que tu fizer. Agora vamos ver aqui com as pombagira. Qual a mensagem que as pombagira têm para vocês, Capricórnio? Tem um yantra ali junto nas meditações, se não me engano tem uma meditação com yantra. Se não tá aqui, gente, lá no Insta, ela não tem foto, porque eu tirei, a espiritualidade pediu. A minha página antiga do Insta, que era Raio de Luz, tem um yantra da Mestra Kuan Yin. É uma coleção de yantras, eu acho que tá lá ou tá aqui, ou tá nos vídeos aqui, bem no comecinho. Se tá nos vídeos aqui, deve estar no Meditando com Você, ou nos bem antigos do canal, porque é da época do Raio de Luz, que é um jogo de yantras que ajudam a fazer a nossa cura emocional, porque a Mestra Kuan Yin acredita que a gente não precisa sofrer para compreender o que precisamos melhorar. Então ela me passou 3 yantras, acho que é 3, que eu canalizei, já faz alguns anos, tá? Por isso que eu tô na dúvida. Que eu canalizei eles, que tu fica ali em torno de 1 minuto olhando diariamente, até que eles acabam se instalando dentro do nosso CPU, que é o cérebro, né? Nossa mente, eles se instalam e tu começa a ter insights. Depois que esse yantras, esse conjunto de yantra, que é o da união, como é que é? Agora, eu acho que se eu falar o nome pra vocês, eu vou mentir, tá? Mas são yantras da Mestra Kuan Yin. Lá na página do Raio de Luz, no Instagram tem. E aqui, talvez tenha nos vídeos bem no comecinho. É um protocolo com 3 yantras. Eles se instalam, daí o que acontece? Por exemplo, tu tem uma situação ali da ferida da rejeição para curar, que tá ativa. Daí tu tá ali sofrendo, não compreende determinadas coisas. Depois que tu começa a usar o yantra, em determinados momentos tu tem insights. Por exemplo, assim, tu vê a situação X que tu tá vivendo, que tá te causando dor,
estalo assim mental, tu entende o porquê que aquilo ali surgiu na tua vida, tu organiza aquilo dentro de si e tu resolve a questão. Não é que eles sejam milagrosos, mas o que é? Yantra, eles são dispositivos, são símbolos que a gente constrói através da geometria sagrada e se tornam dispositivos que nem um software de computador. Só que em vez de se instalar num computador, eles se instalam dentro do nosso CPU interno, que é na nossa mente, no nosso emocional, e daí eles trabalham. Esse Yantra da Kuan Yin tem um deles que junta cada fractal, porque cada vez que a gente sofre, que a gente tem uma decepção, que a gente tem alguma crise emocional muito grande, o nosso ser se fracta. E é a mesma coisa que tu quebrar um espelho ou um vidro em milhões de pedaços. E desse Yantra, se eu não me engano, é um que tem vários Budas desenhados nele. Ele vai lá e junta. Essa aqui é a pecinha que está faltando ali, né? Que é, imagina essa imagem que vocês estão vendo de mim aqui quebrada em 1000 pedacinhos. Daí imagina que o Yantra seja um robozinho. Daí ele vai lá e vai botando cada pecinha no quebra-cabeça até que essa imagem está inteira de novo. E isso, esse Yantra, que é um dos Yantras que está dentro do conjunto, faz. Ele vai lá e busca, porque a Mestra Kuan Yin acredita que a gente consegue se curar sem precisar sofrer dores e perdas. Ela é a Senhora da Misericórdia Divina. E isso foi uma das coisas que, na época que eu estava começando a trilhar, eu estava passando por coisas muito difíceis quando eu estava começando na minha trilha do despertar emocional, do despertar consciencial. Então a Mestra Kuan Yin me deu esses yantras, já me ajudaram muito. Quase sempre quando eu faço as meditações de reconectividade espiritual, eu passo. É um yantra que tem um do Miguel, que é para proteção. Tem esse yantra da coesão da alma. E um outro yantra da Kuan Yin que eu não me lembro o nome, tá? Dá uma olhada lá, se vocês acharem que é útil para vocês, façam. Façam de forma consciente. Se vocês veem nas figuras que estão em 2D eles se movimentando, é normal, o Yantra faz isso. Se vocês tiverem sono após usar o Yantra, outra coisa, esse protocolo só pode ser usado à noite, porque na realidade ele tem que trabalhar a parte do sono. É o correto dormir, porque possivelmente tu vai ter sonhos, ou tu vai lembrar de situações dormindo, sonhos, não que tu vá ter com dor, não vai ter pesadelo, tu vai ter lembranças que tu vai compreender determinadas situações na tua vida. Dá uma olhada lá se vocês acham. Se não achar, deixa aí nos comentários que eu procuro o protocolo e coloco na página, tá? Vamos ver aqui as mensagens das Pombagira. Aqui saiu a carta da parceria, né, do grande amor. Mas aqui saiu uma carta da separação. Mais uma carta, por favor, meninas. E aqui saiu a carta das traições. No fundo do deck tá amor perdido, o amigo fiel e uma energia feminina. E depois a confirmação. Para muitos de vocês aí, as meninas estão avisando essa carta do grande amor, da parceria, que vocês precisam se amar muito. A partir do momento que vocês se amam, vocês vão cortar todo tipo de relação que vocês têm aí, que trazem traições, que trazem desentendimento. A partir do momento que tem amor próprio na situação aí, na vida de vocês, essas situações
relações traiçoeiras são cortadas da vida de vocês. Porque vocês vão ter clareza, vão enxergar com clareza. E aqui tá falando de alguém do passado que volta. Ó, alguém do passado voltando aqui para ajudar vocês na resolução de alguma situação. E é uma energia feminina que volta. Para alguns aqui também tá falando de que uma pessoa aí que vocês achavam que era amor verdadeiro, que era uma situação de amor verdadeiro, que não é. Que na realidade isso aí vai ter um rompimento nessa relação que vocês achavam que era um grande amor, por causa de traições. Vocês vão descobrir que a coisa ali não era tão boa quanto vocês pensavam que era, tá? E daí uma pessoa do passado aí volta pra resolver. Ou isso daí tá falando para outro, terceiro grupo também, sobre essa pessoa do passado, de uma relação que vocês romperam por causa de traições, um amor que vocês achavam que era um amor verdadeiro, que vai retornar aí pra ser um aliado nessa colheita que vocês têm para fazer aí, nessa comemoração, nessa vida que vocês têm. E aqui saiu a espiritualidade menor e cortando uma energia masculina da vida de vocês. Como a maioria aqui do canal é mulheres, tudo depende se você é energia yin ou yang, tá? Aqui vai ser cortada uma energia yang que veio de fora. Essa energia yang, ela não mora com vocês, mas ela vai ser cortada da vida de vocês. Isso vai trazer sorte e surpresas. Vai trazer também equilíbrio e vocês vão ficar por dentro de alguma situação aí que vocês não sabiam, porque o livro fala disso. Tem alguma situação que está oculta dentro da casa de vocês que isso vai resolver. Mas aqui as meninas estão pedindo para vocês ter cuidado com os pensamentos negativos. Que é para vocês se apoiar na luz que vocês têm, se apoiar na espiritualidade de vocês, que vai ter notícias. As notícias vão demorar. Vai ter situações aí que vai ter notícia de alguma coisa para vocês. Para quem é a notícia aí, a pessoa sabe o que eu tô falando. Mas são notícias que vêm de longe. Tem tanto notícias que vêm de longe quanto outras notícias, coisas positivas, para resolver as dificuldades que vocês têm dentro de uma parceria. Mas vocês precisam se valorizar e acender a luz de vocês, para encontrar dessa forma a sabedoria interior. Então se acerte aí com a sua criança interior, resolvam os conflitos, porque tá vindo comemorações pro caminho de vocês, tá vindo coisas boas. Mas vocês precisam celebrar. Celebrem as conquistas, celebrem as coisas boas que estão vindo. Bom, Capricórnio, já ficou mais longa do que todas as outras que eu fiz. Eu agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.